Boa tarde. As obras de manutenção, conservação e recuperação da BR-319, que liga Manaus, no Amazonas, a Porto Velho, em Rondônia, foram tema de audiência pública nesta manhã na Comissão de Infraestrutura. Entregue em 1976, 12 anos depois, a BR-319 já estava intrafegável. Com obras de recuperação do DENIT, que já custaram mais do que o que foi gasto com a construção, é possível transitar por ela, a depender da época do ano. Do quilômetro 250 ao quilômetro 655, a rodovia se transformou numa picada no meio da floresta, que hoje está transitável graças ao trabalho de manutenção. O que falta para levar a rodovia aos padrões de uso de 40 anos atrás? Os dois trechos das pontas, um próximo a Manaus e outro próximo a Porto Velho, com licenciamento, e o trecho do meio sem licenciamento para que o DENIT faça as obras de pavimentação. Não existe definição de qual é o ente da federação responsável por licenciar a manutenção de rodovias não pavimentadas. Nós abrimos uma exceção para esse processo devido a uma recomendação do Ministério Público. Qual é a necessidade real, qual é o impacto ambiental que isso poderia causar com o reasfaltamento de uma rodovia que já foi asfaltada? Qual é o atual cenário da BR-319 no trecho do meio? Do 255, do 250 ao 655, é que não há estrada. Quando não há estrada, o que é necessário fazer? Implantar e pavimentar uma estrada. Não é um capricho, não é um desejo do IBAMA, nós simplesmente estamos seguindo o que está posto na legislação. Eu conheço bem a região e essa estrada nunca deixou de existir. Atrasos, idas e vindas de estudos de impacto ambiental, desde 2005, o Brasil não consegue resolver o problema. Paira sobre essa BR a tal da teoria da conspiração, né? Por que uma BR demora tanto tempo para ser asfaltada? Porque existem forças externas que não concordam com que ela seja asfaltada porque quer manter uma parcela importante da população da região isolada. Mas o que nós não podemos é ficar 2 décadas estudando os impactos ambientais. Aí já não é mais um estudo de impacto ambiental, isso tem outro nome. Até janeiro de 2019, mais de 30% dos analistas do IBAMA estarão aposentados. Nós já temos 1.600 cargos vagos. Então, o Instituto está colapsando por ausência de recursos humanos. Nova audiência sobre a BR-319 deve ser realizada em agosto para ouvir os ministros da área e os titulares das instituições envolvidas. As universidades públicas federais estão sofrendo com a crise econômica do país. Os recursos garantidos pelo orçamento já não são suficientes nem mesmo para o custeio das instituições. Isso significa um impacto muito negativo na vida acadêmica. E é esse o tema do programa Em Discussão, que vai ao ar nesta terça-feira, às 8h30 da noite. Olá! Quando você se vê às voltas de uma crise financeira, é hora de apertar o cinto. Resumindo, corte de despesas. Mas quando o arroxo orçamentário atinge em cheio as universidades federais, colocando em risco a inteligência, a ciência de um país. Nós temos docentes e alunos deixando o país, buscando oportunidades em outros países, em razão dos cortes acentuados no financiamento da ciência e tecnologia no país. Em qualquer momento da história, asfixiar uma universidade é suicidar ao país. Hoje, o orçamento das universidades federais, da rede de universidades e da rede de institutos federais correspondem a cerca de 60% do orçamento do Ministério. As universidades hoje já estão chegando em torno de 60%, 62%, 63% de estudantes cuja renda familiar é menor ou igual a 1,5 salário mínimo. E é uma responsabilidade imensa. Nós, enquanto gestores dessa universidade. Não adianta você pensar expansão sem pensar o financiamento da universidade pública. Não adianta pensar a entrada de setores da sociedade, como negros, quilombolas, indígenas na universidade pública, se você não pensar como é que você financia a permanência desses segmentos dentro da universidade. O debate está posto. Os desafios que os gestores públicos têm pela frente, o papel do Ministério da Educação. As críticas, a universidade pública paga.
E é daqui a pouco, no Em Discussão. Controle biométrico nos estádios para aumentar a segurança dos torcedores. É o que prevê um projeto aprovado hoje pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte e que agora segue para a Comissão de Constituição e Justiça. As catracas deverão ser instaladas em estádios com capacidade superior a 10 mil pessoas. Pelo texto original, o controle biométrico valeria apenas para torcedores acima dos 16 anos. Mas o relator acrescentou a obrigação para menores que façam parte de torcidas organizadas. O monitoramento nos estádios é previsto no Estatuto do Torcedor, mas hoje é feito apenas com câmeras. Qualquer prédio que a gente vá aqui em Brasília, por exemplo, você vai lá, a pessoa tira foto, tem lugar que é registro biométrico, por que não nos estádios? Eu penso que essa medida é importante porque ela vai ter, inclusive, uma coação psicológica naqueles que não vão nos estádios para torcer, que vão lá para bagunçar, inclusive para matar pessoas, que muitos deles. A água é uma das preocupações do programa Ecosenado. Na edição de julho, você vai ver uma retrospectiva dos principais assuntos tratados ao longo da primeira metade do ano. Veja agora trechos do programa na coluna Momento Eco, com o jornalista César Mendes, editor do Ecosenado. O tema recursos hídricos mereceu especial atenção do Ecosenado nesse primeiro semestre. Em março, nós participamos da cobertura da 8ª edição do Fórum Mundial da Água, que reuniu em Brasília mais de 100 mil pessoas de diversas partes do mundo, em busca de estratégias para assegurar o acesso de todos a esse recurso natural tão importante. Tem um estudo da ONU que mostra que de cada 4 empregos no mundo, 3 dependem de água. E desses 3, 2 dependem de muita água. Na edição de julho do Ecosenado, você revê ainda trechos de uma reportagem sobre o desperdício de alimentos. Um problema humanitário e também um problema ambiental. Será que todo recurso natural, água, solo, ar, biodiversidade, que cede energia e matéria para produzir alimentos, chega ao seu destino final? O programa Ecosenado tem estreia no sábado, às 9 da manhã e às 4 da tarde. E reapresentação no domingo, nos mesmos horários. Esse foi o Momento Eco. A gente volta no segundo semestre com mais informações sobre meio ambiente. Tchau! A Comissão de Assuntos Econômicos rejeitou o projeto já aprovado pela Câmara que regulamenta multas em caso de desistência de compra de imóvel, o chamado distrato. Mas o assunto continuará na pauta do Senado esta semana. A matéria voltou para a pauta após uma semana de vista coletiva aos senadores que questionaram o projeto que veio da Câmara dos Deputados. A proposta prevê que, ao desistir do imóvel, o chamado distrato, o comprador pague uma multa de 10% até 25% do valor já pago. Mas vários senadores questionaram o texto, argumentando que ele não traz segurança jurídica, que não diferencia o comprador do especulador e que protege mais as construtoras. Nós temos uma informação oficial de que 95% de todas as obras incorporadoras do país são entregues em atraso. 180 dias não tem multa nenhuma. Quer dizer que se eu casei, estou esperando meu apartamento, 180 dias que já é permitido de atraso, normalmente 95% atrasa e eu fico pagando aluguel, sem que a dona incorporadora pague nada sobre isso. Aqui está sendo previsto uma multa, ou seja, a retenção daquilo que o mutuário pagou, em um caso em 25%, em outro caso 50%, mas na realidade não é isso. Os valores retidos, isso com exceção do valor de corretagem, com exceção. E os valores que poderão ser retidos pelo construtor pode chegar a próximo de 80%. Isso não é pouca coisa. Como não há legislação sobre o assunto, o líder do governo fez um apelo para que o texto fosse votado com urgência. Eu queria aqui, no intuito de ajudar, dizer que considero emenda de redação bem-vindas. Eu acho que ajuda no processo de aprovação e de discussão, né? Vou estudar no governo essas questões para, na votação de plenário, eventualmente garantir algum tipo de veto que possa ser discutido,
nessas questões, como forma de ajudar a aprovação do projeto, mas eu queria ressaltar a importância de aprovar esse projeto, porque esse projeto tinha que ter sido aprovado há 2 anos atrás. Nós estamos numa situação de penúria e de muita dificuldade do processo de construção civil no Brasil. Mesmo com o pedido do líder do governo, a matéria foi rejeitada por 14 votos a 6 e uma abstenção. Mesmo rejeitado, o projeto segue agora para o plenário, que pode acatar ou não o resultado da Comissão de Assuntos Econômicos. Mas, por um acordo feito pelos senadores, será votado nesta quarta-feira um outro projeto do senador Dalírio Beber, que trata do mesmo assunto e tem uma maior aceitação entre os senadores. A proposta estabelece, entre outros pontos, percentuais de multas diferentes para a desistência imotivada da motivada, que é, por exemplo, quando o comprador perde o emprego e não pode mais pagar as prestações do financiamento. Eu tenho que separar o especulador daquele poupador, daquele que está casando, começando a vida, daquele que é aposentado, da classe média que junta anos, dá uma entrada e depois, por um momento de crise, não consegue pagar mais. O projeto do senador Dalírio faz essa divisão. A proteção de dados pessoais tem sido fonte de preocupação constante, principalmente quando falamos das mídias sociais. O especial Cidadania desta semana explora o tema e as medidas que têm sido tomadas pelo governo. O especial Cidadania que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira traz um assunto que interessa praticamente a todos os brasileiros: proteção de dados pessoais. Hoje, quem utiliza a internet, bancos ou outros tipos de serviços públicos e privados precisa fazer cadastro e deixar informações, mas depois não tem controle sobre a utilização. Recentemente, o Facebook se envolveu num escândalo mundial de venda de dados pessoais dos usuários. O Brasil está atrasado na regulamentação desse assunto. Para resolver o problema, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um projeto que cria regras para proteger o cidadão. A proposta ainda precisa ser aprovada pelo plenário. Você pode se cadastrar para receber o Jornal do Senado diariamente por e-mail em www.senado.leg.br/jornal. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Continue com a gente.